paz, igreja. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para adorar a Deus em mais um domingo. Graça e paz para você também que está nos assistindo pelo nosso canal do Sol da Terra Caraíba, pelo YouTube. Seja muito bem-vindo. Novamente a gente gosta de falar, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. Essa mensagem, esses louvores podem fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, nesse domingo nós queremos dizer que nós estamos aqui para te adorar, Deus. Nós estamos reunidos aqui para te adorar, Senhor, e te agradecer, porque o Senhor é Deus. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado, Pai, pela nossa semana. Obrigado por essa semana que se inicia também. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua direção e no Teu santo nome, que é maravilhoso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar isso juntos? Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. Vamos cantar isso mais uma vez, só para te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. É pra isso que nós estamos aqui, Deus, e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos voltar no começo. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais.
isso juntos, só para te adorar? Só para te adorar. Sim, Senhor. E fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Sim, é o Senhor, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito,
e ali adorarei. Vamos cantar isso juntos? Ao Deus do meu amor, eu adorarei, eu adorarei somente a Ti, Senhor. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma e nos resgatou. Sim, é o Senhor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma. Vamos declarar isso juntos. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, sim, Senhor. Queremos cantar, Pai, que não há Deus maior, não há Deus tão grande como o Senhor, Pai. Não há Deus maravilhoso e misericordioso, Pai. Recebe nosso louvor, por sua honra e glória, Pai, em nome de Jesus. cantar isso mais uma vez? Todos juntos? Não há
Vamos Pode aplaudir aplaudir o nosso Senhor. Deus. Amém. Seja engrandecido, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos visitantes nessa manhã, gente. Levanta sua mão aí que a gente quer te entregar um presente. Você que visita a gente pela primeira vez, seja bem-vinda. Quiser, ó, aqui. Nós nos alegramos muito em recebê-los aqui na casa do Senhor. Essa igreja, ela está de portas abertas para vocês. E para que não nos visitam pela primeira ou pela segunda vez, sejam mais uma vez bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez para o pastor César, amém? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo de louvor, Pai, em que o Senhor se manifestou na sua casa, Deus. Nosso coração se enche de alegria em te servir, Deus. E agora nós queremos receber, Pai, da tua palavra, através do teu servo, o pastor César, Deus. Que seja a boca do Senhor, Pai, para falar com a tua igreja, para falar conosco. Que seja instrumento, pastor César, em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, Marquinhos. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos. Amém. Amém. Obrigado, Zé. Hoje nós temos o tema nós vamos falar a respeito do valor de Jesus. Qual é o valor de Jesus para você? Pode parecer estranha essa pergunta, né? Porque parecendo que a gente está precificando Jesus. Não estou perguntando o preço de Jesus. Estou perguntando o valor de Jesus, porque são coisas bem distintas. E por mais estranho que pareça, mas eu tenho certeza que você vai entender a partir do momento que a gente começar a compartilhar o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Então, eu quero simplesmente despertar em você, no seu coração, um desejo cada vez mais ardente de reconhecer o valor de Jesus Cristo, o Senhor, na sua própria vida. Então, para a gente poder entender isso, né, para que a gente possa compreender que Jesus não é só uma história, não é só um personagem, um dito que a palavra de Deus traz, ou um homem, que marcou uma história, que marcou a história do mundo. Não. O valor de Jesus para nós tem que ser muito maior do que isso. O valor de Jesus para nós tem que ser muito além de ser simplesmente aquilo que às vezes a gente imagina que ele seja. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, querido, que hoje você possa sair daqui com pleno entendimento do tanto que Jesus vale para cada um de nós. Para que dessa forma, a gente não fique, pensando que Jesus é apenas um recurso que a gente possa usar quando a gente achar necessário. Que Jesus não seja simplesmente alguém que quando você tivesse, o que eu faço agora? Aí você pensa, vou chamar Jesus. Não é esse o valor dele para as nossas vidas. Tem gente que brinca e fala assim, né? Quando nada dá certo, chama Deus. Não, nós temos que chamar a Deus todo o tempo, não é só quando não dá certo. Nós temos que clamar por Deus em todo o tempo, não simplesmente quando a gente acha que já tentei de tudo. E como tudo não ajudou, então agora eu tenho que clamar por Jesus. Não. Nós temos que entender que o valor de Jesus é algo muito acima do que essa tentativa nossa de pedir ajuda quando as coisas começam a ficar complicadas. E para isso eu quero te dar 2 exemplos da palavra de Deus que nos ajudam a entender o valor de Jesus. Eu vou estar compartilhando o que está lá no capítulo 26 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. E esse texto de Mateus 26, ele é interessante porque ele aparece nos 4 evangelhos. É uma história a respeito de uma mulher que derramou um perfume sobre Jesus. Os 4 evangelhos aparece essa mesma história, embora muitos estudiosos acham que não dizem respeito à mesma mulher. Então isso é uma coisa que a gente não consegue provar, não existe nenhuma evidência que a gente possa falar assim, é isso, porque é muito tempo que tudo isso aconteceu. Mas, independente se é a mesma história ou se não é, porque alguns historiadores creem que o texto de Mateus, Marcos e João se refere à mesma mulher, mas o de Lucas não, talvez seja uma outra situação. Mas, independente disso, eu não quero entrar nessa questão, eu quero entrar no fato em si do que essa mulher fez diante de Cristo Jesus, o Senhor. E, com isso, a gente poder entender um pouquinho a respeito de valor. Né? Então,
mesmo que haja essas dúvidas a respeito de serem a mesma mulher ou não, eu quero que você preste atenção nesse texto, que diz assim, Mateus 26, do versículo 6 ao 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha que interessante. Se a gente for no Evangelho de João, João conta essa mesma história, associando isso com Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, que a gente já ouviu tanto. Maria e Marta, as duas irmãs, existem algumas passagens falando a respeito delas. Então, o Evangelho de João diz que foi Maria que fez isso com Jesus. Que chegou então diante de Jesus e derramou um perfume, que aqui nesse texto nós acabamos de ler, diz que um perfume muito caro. No texto de João também nós temos uma outra informação interessante, porque lá precifica-se esse perfume. No texto de João fala que esse perfume custava 300 denários. O que seria 300 denários? Um denário, naquela época, era a diária de um trabalhador normal. Então, 300 denários, nós estamos falando aqui que aquele perfume custava 300 dias de trabalho. Vamos pôr isso em real para a gente ter uma ideia? Se a gente pegar o salário mínimo, que foi para 1.212, 300 dias de salário seria o quê? 10 salários mensais. Nós estamos falando de um perfume que valia em torno de 12 mil reais. Não era um perfume barato, você vai concordar comigo. Para alguém chegar e derramar e despejar em alguém. Então, por isso que os discípulos, o texto fala que os discípulos se indignaram. Gente, esse perfume é muito caro, para que esse desperdício todo? Vamos fazer grana com esse perfume aí e tomar uma ação mais adequada. Quantas pessoas estão necessitadas? Então, se isso acontecesse nos dias de hoje, a gente ia falar assim, mas que atitude mais inadequada. Jogando dinheiro fora, literalmente. E como se ainda não bastasse, o texto fala que esse perfume estava num vaso de alabastro. Alabastro é uma espécie de mármore. Ou seja, um vaso de alabastro não era um vaso também barato. E Maria não estava nem preocupada com o valor dessas coisas, com o preço dessas coisas, que ela não abriu a tampa do vaso para derramar de Jesus. O texto também fala que ela quebrou. Lá em João fala que ela quebrou o vaso de alabastro para que ficasse mais fácil ela derramar o perfume sobre Jesus. Então, se a gente somasse o custo do perfume, o custo do vaso, que não servia para mais nada, porque foi quebrado, a gente poderia dizer como os discípulos, que desperdício. Mas o que a gente não entende é o que estava no coração de Maria. Maria, ela entendia que ela queria dar para Jesus o que ela tinha de melhor, o que ela tinha de mais valioso, o que ela tinha de mais sublime. Maria era uma mulher interessante. Se a gente for no texto lá de João, quando Marta chega para Jesus e reclama, Jesus, eu estou lá trabalhando feito doida, arrumando a cozinha, arrumando as coisas, para o senhor poder servir o senhor direito, e Maria está aqui aos seus pés, quieta, sem fazer nada, fala para ela me ajudar. Jesus olha com muito carinho para Marta e fala assim, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Então, veja, Maria tinha uma vontade plena de estar com Cristo, de poder estar aos seus pés, aprendendo tudo que Jesus falava, ela estava ali bebendo, ela estava ali, sabe assim, absorvendo toda a palavra, toda a atitude, todo o gesto de Jesus. Maria estava lá absorvendo isso, porque para ela não tinha nada mais importante na vida do que estar na presença do seu Senhor. Marta estava errada em trabalhar? Não, não é que ela estava errada, mas Marta poderia estar ali desfrutando naquele momento também com Jesus, ao invés de querer simplesmente fazer todas as coisas da melhor forma possível, mas sem ouvir as palavras de Jesus.
Então, por isso que Jesus adverte e fala assim, Marta, Marta, você está trabalhando demais aí, Maria está escolhendo a boa parte, senta aqui, escuta também. Em vez de você querer que Maria te ajude a trabalhar, ajuda Maria a me escutar. Entende isso? Maria estava dando ali do que ela tinha de melhor. Então, quando ela pegou aquele perfume, ela devia pensar assim, gente, eu vou usar esse perfume aqui uma hora que vale a pena, uma hora que assim, eu possa expressar tudo que eu tenho buscado em Deus. E foi nesse momento, quando ela viu Jesus. O próprio Cristo, e outros textos, tanto o texto de Marcos, quanto o texto de João, o texto de Lucas, trazem detalhes a respeito desse momento. Um dos textos fala que a mulher chorava, as lágrimas caíam nos pés de Jesus, ela enxugava os pés de Jesus com os seus próprios cabelos e jogava o perfume. Então, muitos detalhes que eu não quero entrar nesse aspecto, eu quero trazer para você o entendimento do valor que isso tem. O entendimento do que isso significa, do que isso simboliza, do que isso traz de ensinamento para nós. E Maria, então, era essa que, independente do valor daquele vaso, independente do valor daquele perfume, Maria não se importou com isso. O que ela tinha de mais precioso, ela ofertou para o Senhor. Tanto foi importante isso, que o último versículo que a gente leu aqui, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele fala, gente, vocês estão achando ruim, vocês estão achando que essa mulher está desperdiçando, vocês estão achando que essa mulher está louca, vocês estão achando que essa mulher perdeu um parafuso. Deixa eu falar uma coisa, o que ela está fazendo vai ser contado em todo mundo por onde esse evangelho for anunciado. Tanto é verdade que os 4 evangelhos contam essa história. Aonde a palavra de Deus chega, onde essa Bíblia foi, em tudo quanto é canto desse mundo, essa história está sendo contada. Então o que Jesus falou foi cumprido. Porque todo mundo que lê a Bíblia vai ver a história da mulher que desperdiçou, entre aspas, um perfume caríssimo, por entender o valor que Jesus tinha para ela. Qual que é o valor de Jesus para você, meu querido? Qual que é o valor de Jesus para as nossas vidas? Para Maria, significava tudo. Para Maria, significava que ela não estava preocupada em perder o que provavelmente ela tinha, mas ela queria estar perto de Jesus. E quem pensa assim, quem entende o valor de quem Jesus é na nossa própria vida, não é perdedor, é mais do que vencedor. Maria tinha essa convicção. Então, tudo que Maria pensava era absorver o máximo que ela podia de Jesus, porque ela sabia o valor que existia naquele homem. Mas o que é interessante é que nesse mesmo texto, nós lemos do versículo 6 ao versículo 13. Se a gente continuar lendo, nós vamos ver uma outra pessoa que avaliou Jesus de uma outra forma. Lá em Mateus, então, agora no versículo 14 ao 16. Olha o que está escrito. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No mesmo texto, nós vemos uma pessoa valorizando Jesus ao máximo. E agora a gente vê um homem, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Tanta coisa interessante sobre Judas. 12 discípulos que Jesus tinha. O único que está escrito na palavra de Deus que era ladrão foi quem Jesus colocou como tesoureiro. Nenhum de nós ia fazer isso, fala a verdade. Você tem um grupo no seu trabalho, aí você olha assim, aquele cara é ladrão, eu vou pôr ele como responsável pelas minhas finanças. Ninguém faz isso, Jesus fez. Jesus fez isso, colocou essa responsabilidade sobre Judas. E quando Jesus recebe o beijo de Judas, que Judas falou para os sacerdotes, olha, quem eu beijar é ele que vocês têm que prender. Porque Jesus, às vezes a gente tem aquela mania de pensar que assim, Jesus, onde ele andava, tinha uma auréola santa, branca, um símbolo em cima da cabeça dele, falando, esse é o Filho de Deus. Não, Jesus era como você, como eu. Ele era uma pessoa que não exibia nenhuma beleza a mais do que os outros, que não exibia nada que pudesse demonstrar quem ele era, sendo Deus. Uma pessoa comum, uma aparência comum, um perfil comum. Então, não era fácil falar o seguinte, ó, se chegar lá, vocês podem ter certeza, a hora que vocês baterem o olho, vocês vão saber, é Jesus.
Não. Tanto é que Judas fala, olha, em quem eu der o beijo, aquele é quem vocês estão procurando. E quando Judas chega e dá o beijo em Jesus, Jesus sabia que aquele era o beijo da traição. Sabia que era o beijo que estava indicando para os outros que ele deveria ser preso. E ainda assim, Jesus olha para ele e fala assim, aqui vieste amigo. Um homem cheio de amor para compartilhar, para dar, mas que nem sempre é valorizado da forma correta. Maria o valorizava, Judas não. Judas o vende por 30 moedas de prata. É interessante que nesse texto, eu estava meditando sobre esse texto. Judas não chegou lá e falou o seguinte, olha, eu quero 30 moedas de prata nesse homem. Não, o texto fala que ele chegou lá e perguntou, quanto que vocês me dão para entregar Jesus a vocês? Nem preço. O Judas não tinha nem um número na cabeça para falar o seguinte, olha, por menos disso eu não vendo. Os sacerdotes devem ter falado assim, nós damos as 30 moedas de prata. Nós damos 25. Não, então dá pelo menos 30. Não sei como é que foi a negociação. Mas o preço não saiu da cabeça de Judas. Foi muito mais da cabeça dos sacerdotes. E você sabe quanto que vale 30 moedas de prata? A gente fazendo estudo para poder saber, comparar os preços. Uma moeda de prata era mais ou menos um denário. Ou seja, 30 moedas de prata, um pouquinho mais de um denário. 30 moedas de prata equivaliam a 120 denários. 120 dias de trabalho. Quanto que custava o perfume? 300. Judas vendeu Jesus por quase um terço do que valia o perfume que os próprios discípulos acharam que era um desperdício. Então Judas estava lá, Judas era o tesoureiro, Judas era o cara que tinha noção de dinheiro. A hora que ele via aquele perfume sendo derramado, ele falava assim, mas que desperdício, esse dinheiro, ainda dá uma de gostoso. Esse dinheiro podia ser vendido, esse perfume podia ser vendido para ter dado aos pobres. Ou seja, era algo que estava totalmente fora do esquema. Mas 120 dias de trabalho é muito menos do que o preço daquele perfume. Um escravo, preste atenção nisso, um escravo, naquela época, era vendido por 30 moedas de prata. Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Judas fez? Judas avaliou Jesus como se fosse o preço de um escravo. Vocês conseguem comparar agora o que valia Jesus para Maria e o que valia Jesus para Judas? Para Maria era algo intenso, era algo de vida, era algo eterno. Para Judas, Jesus era um escravo. Ele vendeu Jesus a preço de um escravo. Essa diferença, no mesmo texto, no mesmo capítulo de Mateus 26, nós vemos duas pessoas tão distintas, tão longe uma da outra para avaliar o valor de Jesus. E eu fico me perguntando, como é que a gente tem avaliado Jesus Cristo no nosso dia a dia? Se eu te perguntasse, qual que é o valor de Jesus para você? Você estaria mais para Maria ou você estaria mais para Judas? A pergunta pode ser chocante, você pensa assim, credo, pastor, também não, me compara assim não. Mas, no fundo, nós tomamos algumas atitudes no nosso dia a dia que nós estamos mais para Judas do que para Maria. Porque nós somos capazes de lembrar de Jesus só nas horas mais adequadas. Porque na hora que você quer curtir a vida, às vezes Jesus atrapalha. Porque às vezes o que você está curtindo não é exatamente aquilo que está escrito nessa palavra aqui e que nos orienta. Às vezes aquilo que você quer fazer não é exatamente aquilo que a palavra nos revela, nos exorta, nos ensina. Então, naquele momento, Jesus não é muito adequado para estar ali comigo. Então, o valor que eu dou para Jesus nem sempre está mais para Maria do que para Judas. Porque toda vez que você clama por Jesus, por uma necessidade, e você só se lembra dele quando você está em aperto, ele está mais para Judas, o seu valor de Jesus está mais para Judas do que para Maria. Quando você clama por Jesus, porque você chegou no fim da linha e você não sabe mais o que você faz, você está avaliando Jesus com um valor muito pequeno. Porque Jesus está como um escravo, um servo.
Porque às vezes a gente quer olhar para Deus e falar Jesus, e a gente quer que ele responda sim, Senhor. Não, a gente que tem que falar sim, Senhor, para ele. Porque às vezes a gente clama Jesus para que ele venha e faça alguma coisa que a gente está querendo. Presta atenção nas suas orações. Quantas vezes as nossas orações ficam como se a gente estivesse avaliando Jesus como um servo, como um escravo. Porque toda vez que eu estabeleço o que Jesus tem que fazer, nós invertemos o papel. Eu sou o Senhor e ele é o escravo. E aí, o valor que eu estou dando para Jesus é muito triste. A minha vida tem que ser uma vida na direção do que a Maria fez. Na direção de chegar diante de Deus, independente do que eu preciso, independente do que eu acho, independente do que eu quero, independente de qualquer coisa. Eu quero receber, absorver, beber, comer o que Jesus tem para mim. Aí eu estou dando a ele o valor que é devido. Amém, queridos? Qualquer outro motivo, qualquer outra atribuição que eu der a Jesus, fora disso, eu estou dando um valor para ele de algumas moedas de prata. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos que Judas estabeleceu. A palavra de Deus fala que Judas, depois que viu que tudo que aconteceu com Jesus, ele foi lá, pegou aquelas 30 moedas de prata e jogou na frente do sacerdote. Tipo assim, olha o que vocês me fizeram fazer. Foi isso e suicidou. Muito tarde. Judas não tinha... Ele tanto não dava o valor adequado a Jesus, que mesmo na hora que ele viu o que aconteceu com Jesus, ele não se arrepende. Porque se ele tivesse se arrependido, ele teria dado o valor adequado para Jesus, mesmo depois do que tinha feito. Mas não, ele se revolta, vai lá, joga as moedas do sacerdote. Os sacerdotes devem ter rido dele. Agora, ele não teve estrutura emocional para se arrepender e valorizar Jesus. Ele preferiu tirar a sua própria vida. Pedro negou Jesus. Outro discípulo que estava lá, falava coisas lindas que Jesus falava assim, foi Deus que te falou através de você, Pedro. Falava umas bobeiras também, que Jesus tinha que falar assim, arreda-te de mim, Satanás. Mas Pedro era um cara muito envolvido com Jesus. Aí quando Jesus fala, agora eu tenho que ir para Jerusalém, porque agora eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar. Pedro, de jeito nenhum. Se depender de mim, não vai acontecer nada com o senhor. Cara, top. Aí Jesus olha para ele e fala, que é isso, Pedro? Antes mesmo que o galho cante 2 vezes, você vai me negar 3. De jeito nenhum que eu vou te negar. Na hora da crucificação de Jesus, não tinha nenhum discípulo lá do lado dele. Só depois que chega João. Todo mundo corre, todo mundo com medo do que podia acontecer. Só que Pedro, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente e conseguiu valorizar Jesus adequadamente, porque ele se arrependeu e foi um homem de Deus, muito usado depois que Jesus voltou à presença do Pai. Pedro era o líder dos discípulos. Em todo o comecinho do livro de Atos, a gente vê ali o tanto que Pedro estava à frente de tudo. Tanto é que Jesus fala assim, Pedro, tu me amas, então apacenta o meu rebanho. Um homem que valorizou Jesus. Na hora lá de negar, ele não deu o valor adequado a Jesus. Mas se arrependeu e o valorizou adequadamente. Qual que é o valor de Jesus para você, meu querido? Qual que é o valor que você tem dado ao Senhor? Ele é alguém de quem você depende? Ou é alguém que você quer usar em determinadas situações? Qual que é o valor de Jesus para você? Ele é alguém que você chama para estar com você de vez em quando? Ou é alguém que continuamente está com você e se você falar assim, eu vou a algum lugar e Deus fala assim, eu não vou, você vai falar igual Moisés, fala assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, então não sai daqui. Ou você valoriza Jesus a ponto de achar que é melhor ele ficar e você ir? Qual que é o valor que nós damos a Jesus? Jesus é alguém do qual você depende totalmente? Ou é alguém que você faz algumas barganhas de vez em quando para conseguir algumas coisas diferentes que com suas próprias mãos você não consegue? Maria, eu fico pensando, Maria colecionou experiências com Jesus. Porque toda vez que eles se encontravam,
ela tinha uma experiência com Jesus. Ela absorveu alguma coisa. Ela conseguia viver algo com Jesus que mostrava ainda mais o valor que Jesus tinha para ela. Enquanto Judas amargou o suicídio porque ele percebeu que ele nunca tinha valorizado o mestre. E ele não conseguiu lidar com aquilo. Lidar com Jesus sem ter o entendimento do valor que ele tem é muito complicado. Mas e nós? Como nós temos valorizado Jesus? Como você tem valorizado Jesus? A minha esperança, meu querido, é que cada um de nós possa valorizá-lo como ele realmente é. Como Salvador, como Senhor, como abençoador, como Deus, como Filho de Deus, como aquilo que a palavra de Deus nos revela a respeito dele. Aquele que está presente nas nossas vidas em todos os momentos. Mas a gente só vai perceber que ele está presente em todos os momentos da nossa vida quando a gente valorizá-lo adequadamente. Porque toda vez que eu não o valorizo, eu não tenho a percepção do que ele está fazendo ou disposto a fazer na minha própria vida. Toda vez que eu penso como Judas, eu não consigo avaliar o potencial que tem em Jesus para a minha própria vida. Eu preciso de ter isso como Maria, não como Judas. Amém? Como que você valoriza Jesus na sua vida? Quem verdadeiramente Jesus é para você? O que ele significa no seu dia a dia? O que Jesus significa no seu negócio? O que Jesus significa no seu trabalho? O que Jesus significa no seu momento de lazer? O que Jesus significa quando você está à toa? O que Jesus significa quando você está sozinho? O que Jesus significa quando você está se relacionando com outras pessoas? Se você tentar responder essas perguntas, você vai saber se você está mais para Maria ou se você está mais para Judas. Mas uma coisa eu te falo, se você estiver mais para Judas, em nome de Jesus, avalie a sua vida. Busque entender o real valor de Jesus, para que você não entre em uma enrascada ainda pior do que daquela que você já está. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria orar para que verdadeiramente você pudesse entender o valor de Cristo no seu dia a dia, no seu viver. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos agora, que você pudesse meditar um pouco a respeito disso. Tenta responder para você mesmo. Será que eu estou dando o valor que Jesus tem de uma forma adequada? Será que eu estou valorizando o Salvador e Senhor da minha vida como deve ser feito? Se você entende, meu querido, eu queria fazer isso sem trazer nenhuma situação de embaraço para a sua vida. Mas se você acha que você pode valorizar mais Jesus Cristo na sua vida, em relação ao que você está vivendo até agora, e você quer fazer um compromisso com você mesmo e diante da presença do Pai, eu queria te convidar para ficar de pé. Ao ficar de pé, você vai estar declarando o seguinte: eu quero valorizar mais Jesus do que eu tenho valorizado. E aí eu quero orar com você. Então, se você quer fazer essa oração comigo e valorizar mais Jesus do que realmente você tem valorizado, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui como teus filhos, estamos aqui como, Pai, pessoas que foram alcançadas pelo teu amor. Alcançadas, ó Deus, pelo preço pago por Jesus na cruz, pelo seu sangue derramado por nós. Estamos aqui, ó Deus, exatamente para declarar por fé aquilo que queremos viver mais e mais intensamente contigo. Estamos aqui em pé, ó Deus, como teus filhos, para declarar: Pai amado, nós queremos aprender cada dia mais
o valor, aprender a respeito do valor de Jesus nas nossas vidas. Nós queremos declarar, ó Deus, a nossa dependência dEle. Nós queremos declarar, ó Deus, a nossa necessidade dEle. Nós queremos declarar, Pai amado, o tanto que Jesus é importante para nós. Pai, nós não queremos dar um passo sequer sem Jesus. Nós não queremos fazer nada sem Jesus. Pai, nós não queremos que qualquer parte da nossa vida seja vivida sem Jesus. Por isso, ó Deus amado, nós estamos aqui de pé para declarar que nesse momento, Pai, nós tomamos a decisão de viver como Maria e não como Judas, de valorizar o Senhor e de dar o nosso melhor para Ti, ó Deus, porque o Senhor já deu para nós o seu melhor. Nós queremos viver, ó Deus, a intensidade daquilo que Maria viveu contigo, e não queremos, ó Deus, ter o conflito emocional de Judas por não ter Te valorizado. Pai, que hoje seja um dia onde as nossas decisões possam marcar uma diferença do nosso viver contigo. Eu quero abençoar cada irmão meu aqui, Pai amado, em nome de Jesus, para que o valor no nosso coração a respeito de Jesus seja algo que alegre o coração dele, ó Pai. Que seja algo que traga alegria ao teu coração, Pai. E que nós possamos viver essa intensidade gostosa do teu amor, a intensidade gostosa da tua revelação, dos teus mistérios, da tua unção, da tua graça e da alegria do Senhor, que é a nossa força. Seja assim sobre o teu povo, seja assim sobre cada um de nós. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Amém, querido? Valorize Jesus, e a sua vida vai ser total, vai dar uma guinada, porque é isso que nós precisamos. Amém? Pode se assentar mais um pouquinho. Eu queria só dar um recado. Alguns irmãos já sabem, talvez alguns não. Pastor Vitor, pastora Rosalinda, o Bruno e a Iris e mais alguns irmãos fizeram uma viagem para a Índia. E como resultado dessa viagem, eles contam a experiência nesse livro. Muita coisa gostosa para a gente ler aqui. E todas as experiências que eles passaram, a Índia é um lugar muito difícil de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. É o país que tem mais deuses na face da terra. E eles escreveram esse livro contando Índia, cores, sabores e milagres. E todo o recurso com a venda desse livro volta para a Índia. Eles não estão ficando com nada de direitos autorais. Pelo contrário, todo o dinheiro da arrecadação desses livros volta para a Índia para abençoar os trabalhos que eles contam aqui, do que eles viveram e do que eles fizeram. Esse livro está sendo vendido por R$25. Está com aquele ali de fora, né? Então quem tiver interesse, compra um, compra dois, compra 10, dá de presente, porque todo o dinheiro disso aqui vai estar ajudando crianças que estão criadas lá num prostíbulo que eles visitaram. Enquanto as mães estão tendo as suas programações com homens, os meninos ficam lá soltos. E esses meninos estão aprendendo a respeito de Jesus por causa do trabalho que está sendo feito lá. Isso é só um exemplo. Então, compre esse livro. E o dinheiro, R$25, faz muita diferença lá na Índia. Talvez não faça muito para você, mas lá com certeza dá para fazer muita coisa. Dá para abençoar muita gente. Então, lá de fora, na hora que você sair, por favor, pense, medite a respeito disso aqui, para que dessa forma você possa estar abençoando esse trabalho que foi iniciado há tantos anos. Essa igreja colabora com o trabalho lá na Índia mensalmente. Irmãos nossos que estão lá, que a gente ama e que tem feito um trabalho fantástico, muitas pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus. Então, esse livro, a venda desse livro vai ajudar muito o que está acontecendo ali. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos terminando aqui. Você que está com a gente aí pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe. Privilégio a gente poder estar juntos e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Nós estamos encerrando aqui. E se você trouxe o seu